The United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps in Afghanistan. Human rights are women's rights, and women's rights are human rights. People matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. No episódio de hoje, vamos pela primeira vez repetir um tema. Creio, porém, que se justifica, pois vamos voltar a falar sobre Luís Vaz de Camões, de quem se comemoram os 500 anos da data provável de nascimento. Para tal, convidamos Isabel Rio Novo, doutorada em Literatura Comparada pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, docente universitária e autora de Fortuna, Caso, Tempo e Sorte, biografia de Luís Vaz de Camões. Isabel Rio Novo, bem-vindo ao programa. Muito obrigada pelo convite. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena, e os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo? Como introdução à conversa, recupero o breve enquadramento que fiz a quando o episódio sobre Camões, que teve Carlos Bobone por convidado e que foi emitido no passado dia 26 de junho. Luís Vaz de Camões nasceu no reinado de Dom João III, provavelmente em 1524. Pertencia a uma família de origem fidalga, mas sem grande fortuna. No século XIX, o seu biógrafo William Stork sustentou que Camões nasceu em Coimbra, tendo estado primeiro sob a proteção de um tio, Dom Bento Camões, cancelário da Universidade de Coimbra e prior do Mosteiro de Santa Cruz, e depois sob a proteção do Conde de Linhares. Tal estudo em Coimbra explicaria a sua erudição e conhecimento dos clássicos. Se é inegável que Camões teve uma educação que só era acessível a uma minoria, é mais difícil de provar a sua passagem pela Universidade de Coimbra ou o valimento junto do Conde de Linhares. Camões terá frequentado a corte de Dom João III na década de 1540, onde iniciou o seu percurso como poeta lírico. Viviam-se os tempos prévios ao Concílio de Trento, e a corte de Dom João III era então um polo cultural onde ainda se cultivava o humanismo e onde pontificavam figuras como João de Barros ou Damião de Góis. Conhecido pela sua obra-prima épica, note-se que Camões foi também um extraordinário poeta lírico e dramaturgo. Para além do gosto pelas letras, Luís Vaz de Camões perdeu-se de amores, possivelmente pela infanta Dona Maria, irmã de Dom João III, ou por Dona Catarina da Taíde, tinha uma personalidade truculenta e levou uma existência boémia. Juntamente com a falta de fortuna, estas características justificaram a sua passagem ao norte da África e depois ao Oriente, onde conheceu Diogo de Coto e, possivelmente, Fernão Mendes Pinto. A inspiração para os Lusíadas adveio desta sua peregrinação por terras do Oriente, mas também da leitura de João de Barros e da sua Décadas da Ásia e de Fernão Lopes da Castanheda e da sua história do descobrimento e conquista da Índia pelos portugueses. Luís Vaz de Camões terá começado a escrever os Lusíadas em meados da década de 1550, pouco tempo depois da publicação do primeiro volume de Décadas da Ásia, que data de 1552. No entanto, a epopeia lusíada só terá ficado concluída por volta de 1570, isto já depois do poeta ter regressado a Portugal. Os últimos anos de Camões também são objeto de polémicas, com alguns camonianos a sustentarem que morreu pobre e amargurado com a falta de reconhecimento e outros a contraporem
que tal noção é um manifesto exagero. A data e causas da sua morte são mais consensuais. Camões terá morrido de peste, possivelmente a 10 de junho de 1580. É questionável que tenha então exclamado: "Morro com a pátria". Tal enquadra-se no campo da lenda, tal como as crenças que salvou o manuscrito dos Lusíadas, a quando de um naufrágio, ou que descreveu a obra numa gruta em Macau. A coincidência de Camões ter morrido precisamente no ano do início da União Dinástica de Portugal com os outros reinos da Espanha contribuiu certamente para fixar uma determinada interpretação dos Lusíadas. Mas seria esta a intenção do poeta? Será que, com os Lusíadas, Camões pretendeu salientar a excepcionalidade portuguesa, logo, a justificação do seu percurso autónomo do resto da Espanha, ou, diversamente, a superioridade portuguesa, logo, a justificação da sua liderança no contexto da Espanha? É curioso traçar aqui o paralelo com Petrarca, a referência dos humanistas, que exaltou precisamente a italianità, isto é, os traços comuns dos povos italianos, ou o contraste com Shakespeare e Cervantes, que, tendo contribuído, respectivamente, para fixar os cânones das línguas inglesa e castelhana, não o fizeram de forma apologética ou sublinhando o excepcionalismo destes povos. O que podemos ler então nas entrelinhas dos Lusíadas? E até que ponto os Lusíadas são autobiográficos, com as suas batalhas, dramas, medos, fortuna e desamores? Facto extraordinário, os Lusíadas não foram uma obra encomendada com a temática e os usos do tempo sugeriam. Foi uma obra inteiramente livre de um humanista pouco canónico. Aliás, não deixa de ser surpreendente como foi possível que, num tempo de Contra-Reforma, em que as disposições do Concílio de Trento estavam a ser transpostas para as ordenações do reino, o lado profano dos Lusíadas tenha conseguido passar pela censura. Apesar dos possíveis lamentos de Camões, o caráter excepcional dos Lusíadas foi quase de imediato reconhecido, com Filipe II a ordenar logo nos primeiros anos do seu reinado uma reimpressão da obra. Foi o primeiro passo para muitas outras reimpressões, contínuas ao longo dos séculos, e para a emergência de estudos sobre o poeta e a sua obra, assinados ao longo do tempo por nomes como Severino de Faria, Visconde de Jerumanha, Almeida Garrett, Oliveira Martins, Borges de Macedo, Vasco Graça Moura e, recentemente, dos nossos dois convidados em programas diferentes, Carlos Bobon e agora Isabel Rio Novo. Henrique, eu passava-te agora a palavra para iniciarmos a conversa. Tal como no outro episódio, temos muitas interrogações sobre o percurso de Camões e a Isabel poderá confirmar, rebater ou acrescentar esta breve introdução que aqui fiz. É verdade, mas eu penso que este livro, de Isabel Rio Novo, tem uma quantidade de fontes e de recursos que é muito difícil encontrar. Ela beneficia naturalmente de tudo o que já foi escrito, mas ainda vai buscar mais. Aliás, eu gosto muito do título, Fortuna, Caso, Tempo e Sorte, que, como se vê logo quando se abre o livro, é tirado de um poema de Camões, em que diz: porém, fortuna, caso, tempo e sorte têm do confuso mundo o regimento, ou seja, têm a recompensa, ou a sua vida é regulada por um mundo confuso, e o próprio mundo do Luís Vaz de Camões é um mundo muito confuso, como se vai lendo ao longo destas páginas. É evidente que, como tu disseste, há diversos mitos, o da gruta, o do salvamento do pergaminho, e tudo isso, bem, enfim, do pergaminho, ou do papel, ou do que fosse, mas ele é, mesmo nas partes que nós podemos ter como certas, ele é um mundo confuso, porque a gente não sabe exatamente o que é que o leva a dar determinados passos. Eu pergunto-lhe, professora Isabel Rio Novo, qual foi a dificuldade que teve em fazer este livro? Quanto tempo lhe demorou
a recolher toda esta documentação, a ver todos estes livros. Eu lembro aqui que vai dos mais académicos até aos mais romanceados, como o Aquilino Ribeiro, por exemplo, e que é absolutamente fantástico. Quer dizer, isto foi o trabalho da sua vida, acha isso? Bom, em certa medida acho que até este momento foi o trabalho da minha vida, não só pela grandiosidade da empreitada e do trabalho, como refere, mas também pelo biografado. Não é? Eu sabia que, ao biografar Camões, estava a acercar-me não só de uma figura histórica, não só do nosso maior poeta de língua portuguesa, mas estava a acercar-me de um mito, ou de vários mitos, ou de vários símbolos. No fundo, estava a acercar-me de uma figura que ao longo destes 5 séculos foi adquirindo várias camadas sobrepostas de apropriações, de leituras, de simbologias. E eu, querendo biografá-lo, querendo encontrar o homem de carne e osso que viveu há 5 séculos e que existiu antes de todos esses sentidos que lhe foram sendo atribuídos, tinha desde logo que ir raspando essas camadas, um pouco como os restauradores que querem restaurar uma tela de uma pintura têm que ir removendo as poeiras, as sujidades e as camadas de tinta que foram sobrepostas para encontrar aquilo que está na base. Eu também tive que fazer isso. E tive desde logo que compreender que aproximar-me de Camões era, no fundo, uma tarefa complicada, porque nós, por um lado, queixamos-nos de saber muito pouco sobre Camões e queixamos-nos das dúvidas que temos, das incertezas. Por outro lado, parece que quando alguém quer investigar e quer aproximar-se, decretamos, como eu ouvi muitas vezes antes de começar ou quando estava no começo, biografar Camões é impossível, ou é impossível escrever uma biografia de Camões. Quase como se nos queixássemos dessas nuvens de mistério que o envolvem, mas ao mesmo tempo o quiséssemos preservado no meio desses mistérios, no meio dessas sombras. Desde logo a questão, por exemplo, como referiu na sua introdução, das tais imagens lendárias do poeta naufragado a nadar com uma mão e a segurar o manuscrito dos Lusíadas na outra, ou a Gruta de Macau. Todas essas imagens lendárias, no fundo, expropriar a nossa memória coletiva delas é quase tão arriscado como afirmar a sua inverosimilhança, pois evidentemente que a verdade é que Camões naufragou, efetivamente, conseguiu salvar desse naufrágio o manuscrito dos Lusíadas, que deveria estar já bastante adiantado. Agora foi, como os seus biógrafos antigos dizem, salvando-se numa tábua, uma espécie de jangada, e seguramente não nadando dessa forma tão, ao mesmo tempo, atlética e inverosímil. E, Isabel, é engraçado que em relação a esse naufrágio e a salvar uma obra fundamental, o padre António Vieira também naufraga um século depois ao largo dos Açores e salva parte do Quinto Império. Portanto, há aqui muito um mito destes naufrágios e de salvar uma obra que eram épica. Realidades. Existem Sim. trabalhos, aliás, trabalhos académicos, alguns dos quais eu cito na bibliografia, sobre as diferentes formas como os manuscritos nesta época podiam desaparecer. Incêndios, terremotos, furtos, naufrágios eram incidentes tão comuns que é quase miraculoso terem subsistido alguns manuscritos e terem subsistido algumas primeiras edições. E apesar de nós nos queixarmos, e eu queixar-me, claro que para uma biógrafa há manifestamente poucos documentos sobre Camões, a questão das fontes, mas é quase milagroso que haja alguns e que os possamos ainda compulsar e examinar. E uma biografia não tem de ser apresentada no seu resultado final como um conjunto de certezas absolutas. Pode ainda deixar pistas em aberto. Claro. Pode-se biografar exatamente com essas... No caso de Camões, eu acho que à partida tinha a certeza absoluta de que não iria conseguir apresentar ao leitor um conjunto de certezas. E aí o meu posicionamento foi bastante claro desde os primeiros meses de investigação. Eu senti a dado passo que seria capaz de levar esta viagem até bom termo, bom porto, mas que haveria um conjunto de factos ou de certezas, e não tenho medo de o dizer, que eu podia apresentar ao leitor como certezas. Havia um conjunto de probabilidades bastante fortes e sustentadas, e depois eu teria que distinguir muito bem o que era uma mera possibilidade daquilo que por vezes até é uma mera conjectura minha
ainda Claro. que fundamentada, claro. Isso é perfeitamente legítimo, claro. Claro, e desde que essa diferenciação seja muito, muito claramente e muito honestamente apresentada ao leitor, pois penso que é nessa medida que nós conseguimos biografar figuras como Shakespeare ou Cervantes ou Camões. E quando destacamos uma figura destas do século XVI e a apresentamos ao leitor do século XXI, o leitor do século XXI, quando lê toda esta vida aventurosa, os seus desamores, o passar ao norte da África, o perder o olho, depois o passar à Índia, o ser preso, até que ponto é que a vida de Camões, comparando-a com o dos seus contemporâneos, foi excepcional, ou parece-nos excepcional aos olhos de um leitor do século XXI pouco familiarizado com o que é o século XVI, ou até que ponto é que foi uma vida e uma existência muito parecida com muitas outras que existiram no século XVI. Agora, retirando a excepcionalidade da sua escrita, a sua biografia, boémia, errante, com falta de recursos, a ter que viver das tensas reais, de mecenato, até que ponto é que não foi uma existência absolutamente igual a muitas outras? Pois, isso é interessantíssimo, esse aparente paradoxo. É que, de facto, Camões, o homem Luís Vaz de Camões, foi praticamente tudo aquilo que um indivíduo podia ser no século XVI, no século em que lhe foi dado existir. Foi poeta, estudante, humanista, mas foi também boémio, aventureiro, viajante, conheceu grande parte do Império Português, que depois foi cantar em verso nos Lusíadas, e ainda que seja mais raro que tantos indivíduos do seu tempo tenham tecido tantas coisas como esta ao mesmo tempo, aquilo que o distingue de facto é, por um lado, a capacidade que ele teve, e há pouco o Henrique falava das contradições da vida de Camões, que são também as contradições da sua época e os desconcertos da sua época. A capacidade de Camões foi, por um lado, saber pensar e ter uma consciência muito aguda dessas contradições e desses conflitos, que são os da época e que são os da sua identidade, os da sua existência, e depois, sem dúvida, o talento fora de série que ele tinha para expor em verso essas contradições e essas problemáticas de uma forma simultaneamente perfeita do ponto de vista estético. Acho que é muito difícil encontrarmos um domínio do verso, da palavra certa, da expressão poética como o de Camões, e de uma forma... Diga? Estava a dizer sobretudo até na lírica, ia eu dizer. Sim, na lírica, Pois. na própria epopeia, e não falo só das partes mais épicas, mas também nos episódios líricos que existem nos Lusíadas, mas de uma forma tão emotiva que ainda hoje, 5 séculos depois, nos interpela de uma forma profunda e nos emociona. E isso explica a fortuna literária de Camões, e sem dúvida, se não fosse essa fortuna literária, pois não estaríamos a biografá-lo 5 séculos depois, nem a seria falar um anónimo. dele. Seria um anónimo. Um aventureiro anónimo. Seria mais um dos rudos marinheiros, ou mais um dos soldados que os havia amadores de poesia, que cultivavam poesia nas horas vagas. É curioso que muitos dos poemas líricos de Camões, que não foram editados, que não foram impressos em vida do poeta, mas coligidos depois da sua morte, tenham sido recolhidos de cancioneiros de mão. Cancioneiros manuscritos. Exatamente. Colecionados por amadores de poesia, alguns dos quais, um deles foi um soldado que conviveu em Goa com o Luís Vaz de Camões. Portanto, para os nossos ouvintes, compilações. Compilações, exato. Isabel, e é curioso também que alguns poemas lindíssimos que não são de Camões sejam no geral atribuídos a Camões, não digo pelo mundo académico, mas pelas pessoas em geral. Estou-me a lembrar daquele do João Ruiz de Castelo Branco, do Cancioneiro de Garcia de Rezende. Senhora Partem Tão Triste. É quase toda a gente diz, isso é de Camões. Isso Camões e Fernando Pessoa são grandes guarda-chuvas que servem para muitas situações que andam por aí. Independentemente disso, é o grande problema da lírica camoniana, enfim, questão lateral na biografia de que percebem sobretudo os estudiosos da obra de Camões, mas o grande problema é ferir precisamente o cânon da lírica, porque ao longo dos séculos houve vários momentos daquilo que os especialistas chamam momentos de alargamento do corpus, em que se alguma coisa era boa, se este soneto era bonito e era datável do século XVI, depois tinha que ser de Camões, só podia ser de Camões. E depois também houve
os grandes céticos ou os excessivamente céticos, para quem só com um carimbo de autenticidade é que algo que 5 cancioneiros manuscritos atribuam a Camões pode ser efetivamente de Camões. Aliás, o Camões também é especialista, digamos, isto é uma forma muito popular de dizer, mas ao longo dos Lusíadas tem vários episódios, que aliás alguns deles são os mais conhecidos, que têm várias interpretações. Começa pelo Velho de Restelo. Muitíssimas. Muitíssimas interpretações. O Velho de Restelo para uns é um tipo de barba chato, maçador, que está ali a dizer não se metam nisso, só vão perder dinheiro e tal. E representa um Portugal resingão que não gosta da modernidade. Para outros é o homem velho, sábio, prudente, que avisa isto vai correr mal, não é? Mas há vários, incluindo aquele que se refere ao Dom Fernando, digamos no correr ou no fio cronológico dos Lusíadas. Um fraco rei faz fraca a forte gente, e depois aquilo verdadeiramente era para o Dom Fernando ou para outro rei que não o Dom Fernando. Ou até podemos depois também falar de outros vários episódios, que não vale a pena estarmos agora aqui também. Não é por acaso que existe toda uma literatura, por exemplo, só sobre a análise do episódio do Velho do Restelo e as suas simbologias e as suas interpretações. E eu juntaria a uma delas, uma que também não é original minha, já que eu sou devedora também das mulheres e dos homens que ao longo destes séculos estudaram a obra de Camões e escreveram sobre a vida de Camões, sobretudo os primeiros biógrafos, os biógrafos antigos. Mas há também uma possibilidade, uma leitura autobiográfica do Velho do Restelo, que faz pelo menos uma referência quando o Velho do Restelo está a contar a Vasco da Gama um pouco do seu passado, e faz alusão à armada que navegava nos mares junto a Ceuta para defender precisamente as posições portuguesas, e Camões pertenceu a essa armada. Pois. Portanto, a leitura autobiográfica também é possível. Ele ficou zarolho nessa armada, justamente. Ele perdeu, segundo os biógrafos antigos e alguns comentadores quase contemporâneos de Camões, ele perdeu o globo ocular direito numa situação de combate naval e de uma forma, digamos, acidental. Sim, portanto não foi fio de espada como se poderia pensar. Não foi. Terá sido é uma faísca que salta. Exato, uma faísca que ressortiu de um canhão disparado junto dele, provavelmente fogo amigo. E esses acidentes com as armas, com a artilharia da época eram muito frequentes. Escrevia-se muito sobre isso e sobre as precauções a tomar. E terá sido então essa faísca que lhe arrancou o globo ocular e o mutilou, enfim. E nos seus traços biográficos, olhando agora para a figura histórica de Luís Vaz de Camões, e do interesse que também há, não só de olharmos para ele no contexto de alguém que foi genial, não é? Que escreveu obra para a posteridade, mas de uma figura que nos ajuda a entender muito também o que era este fidalgo sem recursos do século XVI. Ele terá nascido em Lisboa, no Porto, em Santarém, do que investigou para traçarmos assim uma rota biográfica dos principais pontos da vida de Camões. O que é que poderíamos dizer hoje com mais certezas? Bom, esteve em Coimbra. Tocou num ponto importantíssimo, que é: não podemos compreender o homem Luís Vaz de Camões sem entender a época em que ele se movimentou. E por outro lado, a história da sua vida, a narrativa da sua vida, evidentemente permite retratar, e de uma forma humanizada, essa época extraordinária também da história do mundo e da história de Portugal, com as suas fortunas e os aspectos menos gloriosos. E ela própria transição, a altura em que nasce Camões não tem nada a ver com 1524, não tem nada a ver com 1580. Em que ele morre. Agora, é uma existência muito atribulada. Ele terá nascido, e eu digo terá nascido porque faz parte das tais afirmações que não são certezas, mas hipóteses com bastante sustentação. Terá nascido quase que de certeza absoluta que não em Lisboa. Poderá ter nascido em Coimbra, e a hipótese que eu relanço, porque ela foi
proposta de uma forma muito discreta no início do século XX por um intelectual mais ou menos obscuro, num ainda mais obscuro jornal de Coimbra, a hipótese de Camões ser natural do Porto. Pois. Para o como fundamento numa afirmação de uma das cartas, num poema atribuído a Camões em manuscritos da época, num conjunto de documentação que também foi descoberta há quase um século por um historiador do Porto, e digamos que se esse concurso de hipóteses ou de pistas não é o suficiente para afirmar, pelo menos neste momento, que Camões nasceu no Porto, é o suficiente para que essa hipótese mereça ser considerada tal como a par das outras, pelo menos. A par das outras. Sem dúvida que, tendo nascido no Porto, se nasceu no Porto, terá ido para Coimbra de tenra idade. Em Coimbra, não tenho a mínima dúvida que ele faz a sua formação, vive a sua adolescência, a sua juventude. Ele tinha um tio que nessa altura era simultaneamente o prior do Mosteiro de Santa Cruz. Portanto, um cargo bastante elevado. Exatamente, um centro de conhecimento da época fundamental. Detentor de manuscritos que nós sabemos seguramente, porque isso já foi analisado pelos estudiosos da obra, que Camões leu, crónicas que Camões leu para escrever os Lusíadas. Um tio que nessa altura era simultaneamente também prior-geral da Congregação dos Corúsios e que assumiu o cargo de cancelário da universidade, que era o equivalente ao nosso reitor atual, ao reitor, exato. Precisamente na altura em que os estudos são transferidos de Lisboa para Coimbra. O Dom Bento de Camões. É evidente que Camões terá que ter beneficiado desta posição privilegiada do tio, que lhe franqueou o acesso às aulas e aos documentos existentes. O facto de não haver registro de matrícula, pois nada prova, porque como já foi amplamente... Sim, muitos terão frequentado a Universidade de Coimbra sem registros de matrícula. Exato, muitos frequentavam sem registros, até havia legislação a proibi-lo, prova de que a prática era corrente, mas os próprios registros que restaram até aos nossos dias são, como quase toda a documentação da época, descontinuados, incompletos, portanto nada provam. E a extraordinária, eu diria, a maior prova da escolaridade e do honesto estudo de que o próprio Camões se reclamava está na sua obra. Obra essa que ostenta uma profundidade de conhecimentos, uma extensão de conhecimentos absolutamente incompatível com a hipótese de um Camões autodidata ou que conhecesse apenas algumas vulgatas ou com cultura de escudeiro, como em tempos lhe chamou o professor Hermano Saraiva. Isabel, até pela questão do acesso à biblioteca, que hoje em dia é mais fácil ser-se autodidata do que era na altura. Claro. O acesso à biblioteca de Coimbra ou do Mosteiro de Santa Cruz. E os livros eram, ao contrário do que são hoje, eram catrapácios pesados, enormes, não eram feitos para ser transportados, portanto os centros de conhecimento também não eram assim tantos quanto nós possamos imaginar. Portanto, de certeza que o honesto estudo ocorreu onde Camões tinha todas as circunstâncias favoráveis para que tivesse ocorrido. Não digo que ele não tenha estudado em Goa, que não tenha aproveitado também as bibliotecas em Lisboa, quando se muda para Lisboa, mas se pensarmos que estamos a falar de um indivíduo que a partir dos 20 e poucos anos se vê metido em rixas, viagens, prisões, experiências violentas do ponto de vista do combate, pois quando é que ele teve a oportunidade? A sua formação foi antes disso. Nos anos da juventude. Não, claro. Henrique. E ele tinha uma formação clássica, evidente. Ele conheceu o panteão greco-romano todo. E ele, aliás, mostra ao longo dos Lusíadas. Sem dúvida. Ele conhecia claramente as obras clássicas do Virgílio, quer dizer, tudo o que foi obra famosa anterior a ele conhecia seguramente. Conhecia e tinha na ponta da língua, que é o que eu acho verdadeiramente espantoso. Pois, não era só um conhecimento assim vago, ele conhecia aquilo bem. E isso naturalmente só pode vir com o estudo e com o estudo aprofundado. E uma memória prodigiosa. Eventualmente. Uma das coisas que a mim me surpreendeu, devo-lhe dizer, no seu livro, foi o facto de ele ser louro. Porque eu não me lembro. Eu sei que acho que o Severino de Faria, aliás, o Severino de Faria diz isso, não é?
mas eu nunca li o Severino de Faria, confesso, e portanto, acho que o bom destes livros que vão saindo agora é que nos vão abrindo pistas para outros, não é? Para o Faria e Sousa, para o Severino de Faria, para outras obras que já falavam de Camões e que são pouco depois da sua existência. A mim, não digo que me chocou, mas admirou-me bastante ele ser louro, e de um louro arruivado, não é? Que era, sendo mancebo, teve o cabelo tão louro que tirava açafrado, diz o Açafroado, Severino. sim. Açafroado de açafrão. Sim, Eu não sei o que é que disse, mas é de açafrão, açafroado. Quer dizer, é uma coisa que nunca nos ocorre, não é? Acho eu, que a gente tenha o maior poeta português, seja um tipo louro, e assim, quase ruivo. Talvez tipo Jorge Sampaio, não sei. Sim, é um pormenor curioso, e que, lá está, o tornava facilmente identificável juntamente com o pormenor do olho, e eventualmente tapado sim, que o desfeia, não é? Sim. Toda a gente diz que o desfeia, que afeiava notavelmente a falta do olho direito. Mas, quer dizer, esta história, eu aliás no outro dia referi a isso, penso que no outro programa, é curioso como os dois grandes vultos da literatura portuguesa e castelhana, um perdeu a mão em Lepanto e o outro perdeu o olho em Ceuta. São coisas curiosas. E tudo faz falta a arte de escrever, não é? Porque é mais difícil ler e escrever desta forma, e sem uma mão, se for a direita e se for destro. Questão que raras vezes foi equacionada, que é não só o impacto físico, psicológico da mutilação, que, como o Henrique agora ainda falou da questão do Severino de Faria, que disse sem complacências que o afeiava notavelmente a falta do olho direito. Não só essa questão do impacto e do trauma, mas a dificuldade prática, a dificuldade para a leitura e para a escrita. Porque os Lusíadas foram escritos já tendo ele perdido o olho, não é? Sim. Portanto, em dificuldade, com certeza. Mas voltando só aqui ao percurso para não perdermos este rumo. Portanto, ele terá nascido ou em Coimbra ou no Porto, mais provavelmente. Depois frequentou a Universidade de Coimbra. Frequentou a Universidade de Coimbra e os bancos do Colégio de Santa Cruz. Também é preciso dizer que toda essa juventude dos estudantes que nessa altura transformaram a pacata Coimbra numa cidade completamente desassossegada, turbulenta, a ponto do rei também legislar sobre esses estudantes que andam de noite a cantar e a fazer ruído e armados e a meterem-se com as mulheres casadas. Bom, também fora dos bancos da universidade se aprendia, em livros que eram trocados, em estudantes que escreviam e que mostravam uns aos outros os poemas que faziam. Camões, a dada altura, vai para Lisboa, com cerca de 20 anos. À procura de fortuna, certamente. À procura de fortuna. Eu penso que ele terá feito estudos em leis. Seria, aliás, expectável que o tio Crúsio o tivesse tentado encaminhar para uma carreira eclesiástica, exato. Para a qual Camões não deve ter manifestado a menor vocação. Sim. Mas ele vem com a cultura, com a bagagem cultural que tinha e que devia já ser notável, vai para Lisboa para tentar encontrar uma situação. E os documentos que não restaram até aos nossos dias, ou que pelo menos ainda não foram descobertos, como eu gosto de dizer, com bastante otimismo, mas com algum realismo também, mas que foram consultados pelos primeiros biógrafos, dizem, ele é registado como escudeiro. Um escudeiro era criado em casa de alguém, de algum fidalgo. É um termo que se usa até muito tarde. O Essa ainda falava dos escudeiros em casa. E não significava, criado não significava os escalões inferiores da criadagem, podia ser perfeitamente alguém que exercesse funções de simultaneamente intelectuais, mas seguramente também os escudeiros constituíam uma espécie de guarda pretoriana ao serviço da casa senhorial, e é por isso também que vemos Camões envolvido em grupos e atuando em bandos. Ele era de facto da nobreza empobrecida, não tinha fortuna, mas tinha, e isso que para nós no século XXI pode parecer-nos um pouco estranho, no século XVI tinha um poder completamente diferente, era aparentado com famílias de alta fidalguia e com muitas delas. Isso permitiria o acesso a salões palacianos que ele terá frequentado intermitentemente, mas que frequentou seguramente. Há um conjunto
de poesias que manifestamente não fazem sentido fora desse contexto palaciano, mas simultaneamente, enquanto está em Lisboa, ele também convive com toda aquela boémia que frequenta os mal cozinhados, termo delicioso da época, para designar uma espécie de tabernas, casas de jogo, lupanares. Convive com indivíduos de baixa extração social, os mais variados, e ter-se-á dedicado, ainda antes de partir para a Índia, a escrever por encomenda. Pois. Como era usual na época e como os primeiros biógrafos admitiram sem qualquer tipo de preconceito. Escreveria cartas, requerimentos, petições, provavelmente poemas. Provavelmente porque não conseguiu um patronato fixo, não é? Nunca conseguiu um mecenas. Isso é óbvio. Ao contrário do que a sua cultura lhe permitiria, se calhar, almejar e lhe teria trazido alguma estabilidade, Camões nunca teve um mecenas. E poderia ter tido, havia tantos, os Irmãos do Rei, foi tendo tido Infante Dom alguns. Luís. Depois há a questão do envolvimento com uma dama de palácio, amores que eram... não era só uma questão de serem mal vistos nos quadros sociais e mentais da época, seria um casamento desigual, que a família da noiva, que era uma fidalga, nunca poderia aceitar, e Camões é afastado da corte, primeiro algures no Ribatejo, provavelmente terá passado por Constância, por um conjunto de provas circunstanciais, que aliás não fui a primeira a explanar, mas que recuperei. Depois o tal serviço militar no norte da África, durante o qual ele é mutilado. Regressa a Lisboa, mais do que pensa em embarcar, inscreve-se para embarcar para a Índia em 1550. Há registros que foram consultados por Faria e Sousa que o dão como inscrito em 1550 e como tendo 25 anos. É graças a essa anotação que nós calculamos que Camões tenha nascido em 1524 ou quando muito 1525. Sim. Vem aí também a anotação do Barbi Rubio, só que Faria Sousa escreve em castelhano e, portanto, traduzindo para português, ele era loiro. Loiro, sim. Rúbio de loiro e não de ruivo, sim. Entretanto, há um manuscrito que está nos Estados Unidos e que confirma esta inscrição de Camões nas naus que partiam nesse ano de 1550, o que nos mostra até que ponto a partida deve ter estado iminente, porque ele de facto não embarcou, mas surge como embarcado nessas listagens. E provavelmente porque não houve lugares suficientes a bordo, ele fica em Lisboa. À espera de uma próxima... À espera de uma oportunidade. A situação complica-se, a vida turbulenta e de boémia aproxima-se cada vez mais de uma delinquência perigosa. Há cartas em prosa onde Camões fala disso com uma naturalidade e de uma forma tão explícita. Cartas essas, aliás, diga-se de passagem, conhecidas desde o século XVI, mas que os especialistas, de um modo geral, sempre remeteram para segundo plano. Há uma, por exemplo, em que ele anuncia ao seu destinatário, não sabemos quem é esse amigo a quem ele escreve, mas anuncia-lhe, atenção, que há um mandato de captura que impende sobre uns 18 de nós, do nosso bando. E tem cuidado porque o teu nome está à cabeça. Portanto, temos Camões numa situação muito complicada, que explode em 1553. Sim, de pré-marginalidade ou mesmo de pré-marginalidade, quando ele é preso por atacar um indivíduo durante a procissão do Corpo de Deus e é encarcerado na prisão do Tronco de Lisboa. Um dos documentos que nós temos e que foi descoberto no século XIX pelo Visconde de Juramenha é precisamente a Carta de Perdão, que nos conta a história toda, que nos diz claramente que Camões, nessa altura, quando cometeu a agressão, atuou levando outros em sua companhia, portanto atuou em bando. E Camões só se liberta dos grilhões da prisão do Tronco porque se predispõe a embarcar nesse ano para a Índia. E Dom João III concede-lhe a carta de perdão, como fazia a muitos outros, aliás. Sabemos que a partida para a Índia foi, no fundo, uma imposição, se não explícita, só porque Camões se calhar soube antecipar-se e colocar esse argumento de peso na sua petição, porque ele já não tinha lugar a bordo. Teve de trocar com um outro indivíduo que já estava no rol dos que iam embarcar e provavelmente comprando-lhe a passagem. E sabemos que deve ter tido poucos dias para se preparar entre a saída da prisão e o embarque. Logo que chega à Índia,
Ele vai na categoria de homens de armas, portanto como soldado, participa em 2 expedições militares, uma delas no Golfo Pérsico, e depois, aí a cronologia tem de ser deduzida, mas é possível fazê-lo, e eu julgo tê-lo feito com boa sustentação. Acontecem-lhe vários percalços, o seu temperamento, por um lado, turbulento, muito crítico, satírico, em Goa manifesta-se de uma forma ainda mais acirrada. Ele constata que os defeitos que minavam o reino e que ele já tinha experimentado em Lisboa, em Goa são Estavam ainda mais acentuados, sim. acentuados. O peculato, a corrupção, o nepotismo, as desonestidades de toda a espécie e que percorriam todo o tecido social, levam-no a escrever uns poemas satíricos que o levam à prisão. Hoje isto pode nos parecer espantoso, ainda que por vezes o discurso satírico ainda traga dissabores problemas a quem o faz, então não é? Ainda há muito disso, não é? Mas na altura as ordenações proibiam mesmo, e Ordenações estipulavam manuelinas. penas severas, de modo que o vice-rei, aliás o governador, não era vice-rei esse, Francisco Barreto, vai encarcerá-lo na prisão do Tronco de Goa. A esse respeito existe um retrato, não é este, mas é o que está reproduzido em muitos manuais, foi revelado em 1972, entretanto extraviou-se e eu com muito trabalho e muitíssima sorte consegui reencontrá-lo em casa de um colecionador e consegui que ele fosse analisado pela tecnologia mais recente. Da prisão de Goa ele é desterrado para as Ilhas Molucas, concretamente em Ternate, onde ele fica cerca de 4 anos e vive um momento particularmente turbulento dentro da turbulência geral da sua vida. Felizmente que é assim para a biógrafa, porque isso permite-nos datar a sua permanência em Ternate. Terá recebido lá um novo ferimento, porque ele deu-lo de uma forma muito, muito explícita num poema. Regressa a Goa. Em Goa vem encontrar em 1561 um vice-rei que lhe é favorável, provavelmente o primeiro, aquele de quem ele é amigo e que lhe terá concedido várias benesses. É, por exemplo, a primeira vez que nós vemos Camões a pedir em verso ajuda, não para ele próprio, mas para amigos, para outrem, nomeadamente Garcia de Horta, cuja publicação dos colóquios Camões vai apadrinhar com um soneto que é o seu primeiro soneto impresso em vida. E esse vice-rei Francisco Coutinho terá atribuído a Camões um cargo administrativo, ao qual Camões tinha direito, e é importante conhecer a história da época. Primeiro porque já tinha cumprido 7 anos de serviço militar, e depois porque tinha bagagem cultural mais que suficiente. Portanto, para isso. Passava a ter um modo de vida regular. Passava a ter um modo de vida. Foi o cargo de provedor dos defuntos no então incipiente estabelecimento português em Macau, e Camões terá sido contemporâneo desse processo de implantação que foi extremamente custoso na China, ao contrário de outros lugares do Oriente, dos portugueses. E o cargo dos provedores do provedor dos defuntos era de facto lucrativo. Porquê? Porque sempre que morria alguém, isso acontecia naturalmente com muita frequência, o provedor tinha que identificar o falecido, os seus herdeiros, inventariar os seus bens, levá-los a leilão, guardar essa moeda que depois seria entregue em Goa para ser reencaminhada aos herdeiros, ficava com uma percentagem e, portanto, tratava-se de uma comissão, de um modo de subsistência que terá dado a Camões, provavelmente pela primeira vez na vida, alguma estabilidade. E os anos de Macau foram importantes porque Camões teve tranquilidade para adiantar muito os Lusíadas. Não sei se na gruta, se bem que há um manuscrito que é cópia de um manuscrito seiscentista que fala de uns penedos de Camões contíguos aos terrenos dos jesuítas. Mas não seria só lenda. Não seria só lenda. Na base da lenda costuma haver sempre um fundo de verdade, claro. Só que depois, fim do seu período, em que ele exerceu esse cargo, ele regressa a Goa e, a algures nos mares da China,
ele naufraga junto ao delta do rio Mekong e aí perde a rapariga chinesa ou asiática com quem vivia maritalmente, perde os bens pessoais que tinha amealhado durante o exercício do seu cargo, não perde os Lusíadas, que terá salvo graças a esse expediente de ter conseguido salvar a vida numa espécie de bote, ou numa jangada, ou numa tábua, perde os bens de que era depositário enquanto provedor dos defuntos. Isso vai-lhe causar a ruína. A ruína e vai levá-lo à cadeia, porque os naufrágios fraudulentos na época eram muito comuns. Era um expediente usado sempre que se queria ficar com... Exato, apropriar-se de algo indevidamente. Eram tão frequentes os naufrágios, era mais um. Só que havia era alguns... a primeira apropriação offshore, diga. Exatamente. Só mudam os termos, não é? Os termos, agora os estratagemas são de todos os tempos. Claro que eu penso que, chegado a Goa, a dada altura, era tão evidente a pobreza de Camões que os problemas com a justiça que ele teve terão sido resolvidos antes do regresso ao reino, e em 1567 ele decide voltar. O que também não era fácil, porque obrigava-o a ter dinheiro para poder voltar. Exatamente. Não que fosse negado aos soldados, normalmente não era a possibilidade de regressarem. Era uma impossibilidade prática. É que a viagem era cara. E Camões tem o novo capitão de Sofala e Moçambique, promete-lhe, paga-lhe a viagem, só que, algures, durante o percurso entre Goa e a escala na ilha de Moçambique, os dois cortam relações. Provavelmente pelo feitio turculento, provavelmente, crítico, hipercrítico de Camões. Notem que é Diogo do Couto, o cronista, tão amigo de Camões, que fala da natureza terrível de Camões. E claro, cortando relações, o outro, Pero Barreto, que também não devia ter um feitio muito dócil, exige-lhe o pagamento então do dinheiro que tinha despendido com Camões. Camões não tem esse dinheiro e fica preso na ilha de Moçambique, não porque dessa vez estivesse feito acorrentado, algum delito, sim. Mas porque da ilha de Moçambique, como nós percebemos ainda hoje indo lá, só se saía de barco. E o barco era uma vez por ano, ou para regressar a Goa, com a carreira que vinha de Lisboa, ou para ir para Lisboa. Vale, de qualquer Camões, modo, era o ponto mais importante de Moçambique, não é? Digamos, era a espécie de capital de Moçambique. Na altura era mais interessante Sofala, por causa do ouro que vinha das terras vizinhas do Monomopata. E um pouco mais tarde a ilha de Moçambique assume maior importância. O problema é que Camões vive aí em estado de miséria absoluta. Diogo do Couto escreve que o encontrou comendo de amigos, portanto sobrevivendo da caridade alheia, de esmolas, comendo em casa de um, em casa do outro. E vai ser Diogo do Couto e um conjunto de amigos e conhecidos de Camões que chegam de Goa na armada do ano seguinte, que vão fazer uma coleta para pagar a dívida de Camões e pagar-lhe as despesas da torna-viagem. Ele chega a Lisboa em 1569, ainda no rescaldo de uma peste a que os historiadores chamaram a peste grande, porque dizimou, dizimava a posição do corpo de Deus e tudo isso é dessa por época. Dia. Consegue em 1572 publicar os Lusíadas, provavelmente graças ao patrocínio de Dom Manuel de Portugal, a quem ele escreve um poema agradecendo-lhe o mecenato pela publicação de um poema heroico. Isabel, e há um aspecto muito interessante que a Isabel refere no livro, é que muito provavelmente terá sido Dom Manuel de Portugal, que pertencia à casa dos Condes de Vimioso, sim, a falar ou a participar ao rei Dom Sebastião a existência dos Lusíadas, e não diretamente aquela ideia que nós temos de Luís Vaz de Camões a ler ao rei, como no filme do Leitão de Barros. Exatamente. Pois isso provavelmente é uma imagem que é muito pouco verosímil, até porque há o alvará régio que autoriza a impressão dos Lusíadas, diz claramente que o rei não conhecia o poeta e que lhe chegou a informação sobre o livro das coisas da Índia. E o curioso para nós também, e essa foi uma descoberta que eu fiz enquanto biógrafa, é que Camões seguramente que tinha a intenção de publicar uma obra-prima e o poema da sua vida, no qual ele trabalhou uma vida inteira, um poema tal como a vida dele, pelo mundo em pedaços repartido, mas tinha também uma intenção muito prosaica, que era, ele chega da Índia e quer obter a sua reforma militar,
traz as suas certidões de serviço, requer um cargo, que era o que acontecia na época, era-se despachado com um cargo, ele recebe, e nós sabemos disso graças aos documentos de revalidação da Tensa, o cargo da feitoria de Shaul, na Índia, mas ele não quer regressar. Aliás, a maior parte das vezes não era possível regressar porque não havia cargos suficientes para tantos despachos, o sistema estava entupido, como dizia Diogo do Couto, e o que acontecia a maior parte das vezes é que esse despacho era revertido numa tensa remuneratória. Na tensa, exato. Agora reparem, Camões chega em 1569, só recebe a sua tensa após a publicação dos Lusíadas. O poema deve ter dado um empurrão decisivo. Ele no poema pede a tensa no último ele canto, pede mais do que a tensa, ele no último canto, nos últimos versos, é aquele favor com que mais se aguça o engenho. Ele apresenta o seu currículo ao destinatário, que é Dom Sebastião. Dom Sebastião. Mostra-lhe que é detentor de todas as qualidades e diz muito claramente: quero o cargo de cantor da tua futura expedição no norte da África. E não vai conseguir esse cargo. No entanto, quando em 1578 Dom Sebastião parte, Camões fica em Lisboa a escrever a continuação dos Lusíadas, e esse que se esperava que fosse um canto glorioso de celebração das vitórias de Dom Sebastião no norte da África, rasgou, segundo os contemporâneos, destruiu quando vieram as novas da derrota. Da derrota. E é fantástico. E é interessante também, bom, foi aqui um percurso pela vida de Camões que nos acompanhámos e viajámos durante estes anos. Não, mas foi extraordinário. Depois da morte de Dom Sebastião, há também este lado interessante de ter sido Filipe II, Filipe I de Portugal, a patrocinar bastante os Lusíadas, não querendo apagá-lo, mas muito pelo contrário, mostrando como um épico hispânico. Não é por acaso que Filipe II ficou com o nome do Prudente. Era extremamente habilidoso, era um político extremamente habilidoso. Um dos primeiros biógrafos conta isto, e tem de ser uma história real, porque uma das ocasiões em que esse biógrafo afirma é numa dedicatória a Filipe IV, portanto ao neto de Filipe II. Conta esta história que Filipe II, ao entrar em Lisboa, terá perguntado por Camões, que já conhecia, porque logo em 1580 há 2 traduções dos Lusíadas em Espanha. E então dizem-lhe que o poeta morreu há pouco tempo e Filipe II fica muito desiludido. Desilusão essa que nós temos que levar à conta não só, provavelmente, do apreço literário que o rei teria pelo poeta, mas provavelmente a intenção de o aproveitar para servir a sua causa. E o potencial interpretativo dos Lusíadas, que de facto só obras-primas de excelência é que conseguem também produzir dessa forma, nota-se desde logo aí. É que durante 60 anos os Lusíadas vão ser, por um lado, um instrumento de resistência, um poema de resistência, um poema que defende a causa anti-filipina, mas vai ser também apropriado logo desde 1580 pelo rei de Castela e agora também rei de Portugal, como sendo um poema simbólico de toda a Espanha. Sim. E da história gloriosa de toda a Espanha, o que são posicionamentos absolutamente opostos durante essa época. Que Camões morre em extrema pobreza, infelizmente não fiquei com dúvidas, porque são tantos. Isso também é polémico, não é? Se ele terá... Eu acho que só é polémico agora, modéstia à parte, depois das provas ou dos testemunhos carreados neste livro. São tantos os testemunhos e vindos de fontes tão diversas e tão desinteressadas do caso concreto de Camões, que mesmo que expurgássemos as duvidosas, o que fica é bastante para traçar um quadro de miséria, que não nos deve espantar. A tensa era renovável por 3 anos, foi sempre renovada, isso é um facto, mas era irregularmente paga, e os documentos que o Visconde de Joromanha descobriu no século XIX mostram uma história constante de atrasos, de coisas que não ficaram bem assentadas e, portanto, de verbas que não foram pagas na altura devida, provavelmente mal gerida, porque também todos os primeiros biógrafos dizem que Camões
era um dissipador que, quando tinha algum dinheiro, gastava-o e gastava-o muito no jogo. Não terá sido só no jogo, mas muito. Era jogador perdidoso, como lhe chamou um dos seus biógrafos. E, portanto, sem ter outras fontes de subsistência regulares, Camões morreu pobre. Sim. Apesar do mecenato nesta fase em que voltou a Portugal, da Casa Vimioso. Mas é preciso ver que também esses anos que se sucedem ao desastre de Alcácer Quibir são anos muito de complexos, tanta turbulência, de tanta complicação, que não havia... Muitos dos amigos ou dos possíveis protetores de Camões não estavam sequer em Lisboa. Ele também está tão doente que nesta altura não tem a mínima hipótese de pensar num destino alternativo, regressar ao Oriente, ou seja o que for. E, portanto, o final de vida de Camões, doente, em condições de miséria, morrendo sozinho no hospital, como viu uma testemunha ocular, é, infelizmente, um quadro realista. Isabel está quase a dar razão àqueles que diziam que era o escravo que pedia para ele, o Jau que pedia para o próprio Camões. Mas é que mais do que um biógrafo. E porquê que mentiria? Sendo uma situação tão sim, constrangedora. Até há uma história que ainda é mais constrangedora. Há um biógrafo que diz não só essa questão do Jau, que provavelmente não seria um escravo, mas um escravo alforriado, já que para pedir dinheiro de noite teria que ser um liberto. Mas Camões teria aceito uma ajuda ainda mais degradante, segundo os padrões da época, claro. Ele terá subsistido graças aos alimentos que uma, usando o termo da época, que uma preta chamada Bárbara vendia pelas ruas de Lisboa, vendia marisco e legumes cozidos, alimentos que eram tidos em má conta na época. E não só partilharia desses alimentos com Camões e com a mãe, como lhes daria parte do dinheiro que ganhava. Que tinha ganho. Pois, e neste quadro, o nosso maior poeta, uma figura humanista e uma figura da história universal, acabou desta forma, muitas vezes... Sem ter um lençol com que se cobrir. Sem ter um lençol com que se cobrir, a realidade, entre a realidade e o mito, há uma distância muito grande. E este seu livro também é um contributo fundamental para percebermos a figura e o percurso de Camões. Isabel, foi um gosto tê-la aqui no programa. Obrigado. Obrigada eu. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. Boa tarde, Isabel. Boa tarde. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Gustavo Carvalho. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo?